Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje eu vou mandar um forte abraço pro Fábio, né? O Fábio é meu amigo e ele tá sempre colocando aí nos comentários, enriquecendo o estudo, né? Ontem, por exemplo, nós estudou falando sobre o versículo 7, né, de Jeremias capítulo 20, né? E aí ele colocou aqui as observações dele do estudo, né? Ele falou que no site da igreja o verso diz realmente como está a tradução aqui, né? Que nós temos: persuadi-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Né? Só que depois dele ter pegado essa tradução do jeito que está no site, também ele colocou as observações dele, né? Que diz aqui, ó, o comentário que ele fez. Esse verso estão indicando que Jeremias aceitou o chamado pelo Senhor. E ele diz que foi persuadido e provavelmente convencido pelo poder de Deus, tanto que ele declara a vontade de Deus que prevaleceu. Então Jeremias assume a responsabilidade de profeta e pregar ao povo o que irá acontecer. Então ele deu uma explicação bem grande aqui, eu gostei. Muito obrigado, Fábio, por estar ajudando aqui no estudo. Então quem puder, sempre que quiser aprender mais, leia os comentários aí que ajuda bastante, tá bom? Então, obrigado, um forte abraço para você, meu amigo, e por estar ajudando. Mandar um forte abraço aqui também para Giselda Lima Maciel, né? Ela sempre está acompanhando as mensagens aqui com a gente, e aqui ela diz que ela é do Rio Grandense do Sul, Caxias do Sul, na ala cinquentenária. Então, um forte abraço aí para Geralda Lima Maciel e para a ala cinquentenária, tá bom? Hoje nós vamos estudar aqui Jeremias capítulo 2. Eu queria pegar desde do versículo 1 e ir seguindo aqui, mas vai demorar muito. Então eu vou logo começar aqui no versículo 13, que é um dos versículos muito importantes aqui, tá bom? Aí depois eu volto lá para o versículo 2, 3 e vou ver até onde dá para ir aqui na mensagem, para não ficar tão grande também e não cansar vocês. Então aqui em Jeremias capítulo 2, no versículo 13, é aquele versículo que vai falar do manancial de água, tá bom? E quando eu estava lendo esse versículo aqui, eu lembrei de uma passagem lá no livro de Mórmon, né? Aqui vai falar das águas vivas, manancial de águas, né? O que significa águas vivas, manancial aqui? Bom, quando eu estava lendo essa escritura aqui, eu lembrei lá de 1 Nef, capítulo 2, versículo 6, quando Leí, né, ele recebe ordem de sair de Jerusalém, então ele pega a sua tenda, a sua família e viaja 3 dias no deserto. Olha só a expressão, aqui tem uma expressão idiomática dos judeus, né? Olha o que diz aqui, ó. 1 Nef, capítulo 2, versículo 6. E aconteceu que depois de haver viajado 3 dias pelo deserto, ele armou a sua tenda num vale, à margem de um rio de água. Olha aqui, à margem de um rio de água, né? O rio tem que ser de água, né? Até parece que quando estava escrevendo errou, né? Seria como a gente dizer aqui no português: subiu para cima ou desceu para baixo. Se você desceu, foi para baixo, né? Se você subiu, foi para cima. Então, como assim, né? Colocou aqui um rio de água. É porque lá entre os judeus, né? E em outros lugares também, essa é uma expressão para dizer que o rio ele sempre vai ter ali. Ou seja, a época que ele saiu de Jerusalém e foi para o deserto ali era uma época de seca. E o fato dele encontrar um rio, aí ele diz que aquele rio era de água. Significa que aquele rio corria o ano todo, tá bom? Porque existe rio que quando eles falam aqui quando fala rio de água, significa que corre a água o ano todo. Porque tem rios que são rios temporários, por exemplo, quando tem neve na montanha, vai derreter na neve ali, então tem rio, mas depois que a neve seca ali, corta, né, o suprimento daquele ribeiro, daquele rio ali. Ou também existe rios que são de chuvas, quando tem chuva tem aquele rio ali, mas quando não tem, seca aquele rio ali. Então aqui quando Leí fala, né, que ele armou a sua tenda perto de um rio, à margens de um rio de água, é isso que significa. Um rio que tinha água continuamente, tá bom? Então achei interessante trazer para vocês aqui. Vamos lá aqui no versículo 13, que diz assim, ó: porque o meu povo fez duas maldades. Essa tradução aqui tem outras interpretações assim, ó: porque o meu povo cometeu dois pecados, ou que o meu povo cometeu dois crimes, tá bom? Tem esse sentido aqui também,
tá bom? Mas é tudo o mesmo termo, né? Então vamos lá. Porque o meu povo fez duas maldades. Nós temos que saber quais duas maldades são essas. Quais são os dois pecados? Claro que eles quebravam muitos pecados, mas aqui ele está falando especificamente de dois pecados que o povo cometeu. Vamos lá. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas viva e cavaram cisternas fendidas, né? Em outras traduções diz cisternas rotas, que não retém água. Bom, então aqui fica claro que são dois pecados que o povo cometeu. O primeiro, conforme ele está dizendo aqui na sequência, é que o povo deixou o manancial de águas viva, né? O que é água viva? Vamos colocar aqui para nós entendermos um pouquinho. Bom, uma água morta, né? Uma água parada, né? Talvez essa água fique até salubre por estar parada ali. Então tem águas vivas e água parada. Águas vivas significa águas em movimento, tá bom? Igual o corpo, né? Se o corpo está morto, ele não se mexe, mas o corpo vivo, ele se mexe. Então, a expressão aqui, quando diz águas vivas, significa águas correntes, águas puras, água de uso mesmo, né? Então, águas que estão correndo e que são continuamente correndo. Isso são águas vivas, tá bom? E mananciais são águas que dá para o uso do homem, ou seja, que não é água contaminada, tá bom? Então, tem esse sentido aqui. Então, aqui o Senhor está falando, o povo cometeu duas maldades. Eles deixaram as águas vivas, tá bom? Eles deixaram. Quem é as águas vivas? É o próprio Senhor, né? O Senhor é essas águas vivas. Então eles deixaram a água viva, que era o Senhor, lembrando que a água é um meio de subsistir, tá bom? Sem água a gente não sobrevive. E aqui então na Palestina, nesse local, é muito mais importante ainda. Claro que é em todo lugar, né? Mas lá tem muita falta de água. Então um manancial de água, ele é muito desejado. Isso faria com que as pessoas fossem prósperas, tá bom? Então aqui fala que eles deixaram o Senhor. O Senhor é esse manancial de água viva, tá bom? Eles deixaram. E depois, qual é a outra maldade que eles fizeram? Eles foram e cavaram cisternas rotas. Observe a palavra aqui que diz que eles cavaram. Não é que eles foram lá numa cisterna que já estava pronta. Eles cavaram, eles buscaram, eles fabricaram uma cisterna, né? Essa cisterna rotas aqui que ele fala é um buraco que eles cavam dentro de uma rocha, né? Para que armazene a água da chuva e outras águas ali, para que quando a água estiver no período de seca, então eles tenham água ali naquela cisterna. Eles vão lá e impermeabiliza por dentro também para não vazar. Mas às vezes por descuido ou algum outro coisa, né? Aquela impermeabilidade ela acaba rachando e a água vaza. Então toda a água que eles tinham vai embora. Então quando diz o Senhor que eles deixaram um manancial de água viva para pegar cisternas rotas, né, que não retém água, seriam essa cisterna que é feita somente para armazenar águas. Elas não produzem água, elas armazenam água. Porém, se ela está rachada, conforme diz aqui, a água vai toda escoando embora. Se fosse para mim explicar isso, que é essas cisternas rotas, rachadas? Isso aqui são os ídolos, tá bom? Então, aqui a maldade que Deus está falando, ele está falando o seguinte: o povo deixou a mim, que sou o Deus, tá bom? Deles, para ir buscar outros ídolos, para buscar ajuda em outros ídolos. Então, esse era o pecado do Senhor. Primeiro, deixaram o Senhor. Em segundo, buscaram outros ídolos, tá bom? Então, essas são as duas maldades aqui. Bom, se fosse para mim explicar essa parte aqui nos dias de hoje, né, o que é esse manancial de água viva, o que seria cisternas rotas, para comparar para nós aqui, ficar fácil para a gente entender, aqui em São Paulo, eu acho que é em todo o Brasil, né, o abastecimento de água eu acho que se dá pela Sabesp, pelo menos aqui em São Paulo é pela Sabesp. Então como que vem, né? Tem a encanação, e ela traz água até o meu lar aqui, até a minha casa. E essa água é corrente, são águas vivas, né? Então, essa água abastece, né, a caixa d'água, abastece as tubulações aqui. Então, sempre quando eu ligo a torneira, tem água, tá bom? Então, o que o Senhor está falando? Que uma pessoa, então, né, o que seria confiar em cisternas rotas? A pessoa pegar e falar, eu tenho uma caixa d'água aqui. Minha caixa d'água está cheia, então eu não preciso mais da água da Sabesp. Então ele liga lá na Sabesp e fala, pode cortar minha água que eu não quero mais a água. Eles quer desvincular ali, né, da água da Sabesp. Então vem lá a Sabesp e corta, né?
Então ele fica só com a água da caixa, né? É claro, né, que a água da caixa vai acabar, porque precisa ser abastecida. Porém, essa caixa d'água ainda está furada, para se tornar pior ainda. E a água vai toda escoando e vai embora. Então, aqui esse versículo fala sobre isso, sobre deixar o Senhor que está nos sustentando, trazendo essa água para nós, para quê? Para confiar no que nós temos na caixa d'água, e a caixa d'água ainda está furada. Então o Senhor fala claramente aqui em Jeremias, capítulo 2, tá bom? Que nós estamos estudando, falando sobre não deixar o Senhor. Esse é o crime que eles estavam cometendo. Eles estavam deixando a Deus, né? Uma das expressões que diz aqui, não diz nem que eles viraram o rosto para Deus, diz que eles viraram as costas, né? Então é muito forte aqui, tá bom? Essa expressão. E vamos continuar aqui, depois dessa explicação aqui, vamos lá para o versículo 2 e 3. Eu acho que dá tempo de eu pelo menos explicar o versículo 2 e 3 aqui. Jeremias, capítulo 2, o versículo 2 e o versículo 3, tá bom? Então aqui diz assim: vai e clama ao ouvido de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da benevolência da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeaste. Bom, aqui o Senhor está falando que lembro-me de ti. Ele está falando do povo no Israel, tá bom? Ele está falando lá de Moisés no deserto, com o povo de Israel ali. Deus está falando basicamente assim, eu estou com saudade daquele povo. Agora veja bem, nós estudamos a história de Israel, como Moisés conduziu o povo pelo deserto, quando eles eram para entrar na terra prometida, eles estavam tão perversos, né, que eles não puderam entrar, né? E Deus falou, esse povo não está preparado, vai demorar mais 40 anos para eles entrar no deserto, entrar na terra prometida. Então eles têm que ficar vagueando ali no deserto durante 40 anos para depois entrar na terra prometida. Então, porque eles não estavam... foi um povo de dura serviço. E aqui no versículo 2, o Senhor está falando que lembrava desse povo como se tivesse com saudade. Ou seja, o povo na época de Jeremias estava pior do que o povo na época de Moisés lá. Eu vou falar por quê, tá bom? Porque qual é a comparação aqui, que aquele povo estava melhor ainda do que esse povo aqui, tá bom? Mas eu achei interessante aqui, eu vou explicar logo o versículo 2, né? Aqui então diz aqui, ó. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Lembro-me lembro-me de ti, da benevolência da tua mocidade. Aqui da mocidade é de quando Deus ele fez aliança. Então era um povo novo, né? Que ele estabeleceu aliança ali. Então era como se fosse uma noiva nova naquela época ali. Do amor do teu noivado, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeada. Aqui é muito interessante o Senhor falar que eles seguiam, né? Eles iam por essa terra não semeada. Ou seja, o povo não era agrícola, porque eles viviam no deserto e eles dependiam. A gente via aqui na época de Moisés que o povo era totalmente dependente de Deus. Eles tinham que esperar o maná cair do céu todos os dias, né? Tinha lá água vivas para ele beber. Lembra quando Moisés bateu na rocha lá com a vara, né? Jorrou águas vivas ali para eles beber. Então o Senhor que sustentava, eles estavam muito, muito mesmo na dependência do Senhor, tá bom? O versículo 3 aqui, né, para nós continuarmos o estudo aqui, diz assim, ó. Então Israel era santidade para o Senhor, olha só, e a primícia da sua colheita. Todos os que devoravam eram todos tipos por culpados pelo Senhor aqui. Bom, o que está falando aqui, né? Eu gostei muito, eu acho que quem mandou para mim foi o Mauro Contini, falando sobre essa palavra aqui, santidade, né? O que significa? Santos, né? A palavra santos, santidades também significa separados. Porque aqui a gente fica olhando assim essa versículo e fala, nossa, mas o povo estava tão ruim assim que
que o Deus estava elogiando o povo no deserto com Moisés, que estava com saudade daquele povo, né? Qual que era a maldade desse povo aqui com a daquele lá? Bom, uma diferenciação que nós temos aqui é que aquele povo no deserto, eles estavam adorando o único Deus. Teve ali a ocasião em que eles levantaram o bezerro de ouro, né? E depois, mais na frente, por causa do episódio lá da serpente de metal que Moisés levantou no deserto, depois eles transformam, quando já estão na terra prometida, naquela serpente eles transformam numa figura de adoração, né? Neustã. Eles colocam o nome da serpente de Neustã e começam a adorar a serpente ali. Então a serpente tem que ser destruída também por conta disso. Mas quando eles estavam no deserto, teve essas ocasiões aqui que eu mencionei, mas eles não adoravam outros deuses, porque eles estavam vivendo como nômades na terra, no deserto. Uma hora viviam numa parte da terra, outra hora em outra parte, mas tinha somente... Quando eles entraram para a terra prometida, Canaã, a terra prometida para eles se misturaram com outros povos, e era para eles serem exemplo para outros povos. Porém, eles se contaminaram com a cultura de outros povos. Eles começaram a adorar outros deuses. Então, por isso que o Senhor está falando, olha, naquela época, pelo menos, estava só eu ali, né? Era uma noiva nova ali, só estava eu como Deus. Agora, olha só, eles estão me trocando por ídolos, né? Então tem esse sentido aqui, tá bom? Então, vou continuar aqui, o que mais eu marquei aqui no versículo 3, né? Aqui tem duas partes aqui que são paralelo, que significa a mesma coisa, ó. Quando diz aqui, ó, então Israel era santidade para o Senhor. Santidade, o meu amigo, eu acho que foi o Mauro Contini, ele colocou para mim, falando que santidade significa separado. Então, Deus ele preparou um povo separado para ele, separado de todas as outras nações, de todos os outros povos, tá bom? Então é esse o sentido aqui. E essa ideia é paralela com a outra que está dizendo aqui, ó. Ele disse aqui, ó, Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua colheita. Então, quando ele diz as primícias da sua colheita, também é o mesmo significado de santidade para o Senhor. Porque as primícias da colheita, elas eram dadas ao Senhor. Lembra que as ofertas que tinham que fazer, a gente dava não o pior, a gente dava o melhor. E o melhor da colheita sempre era as primícias, o primeiro ali, né? Então, sempre a gente tem que colocar Deus também em primeiro lugar. É um grande ensinamento isso. Então, as primícias, né, do dízimo, vamos colocar assim, das ofertas, era oferecido ao Senhor, tá bom? Então, dessa maneira aqui, quando o Senhor diz que... Quando ele diz aqui, Israel era santidade para o Senhor, ou seja, Israel era separado para Deus. E quando diz, era também as primícias da sua colheita, que eles eram dele, né? Assim como as primícias eram do Senhor, aquele povo era do Senhor. Tá bom? Eu vou deixar por aqui essa explicação hoje, falando que realmente nós somos separados para o Senhor, mas temos que agir de maneira que somos separados, né? Não podemos fazer como o povo, né, de Israel após entrar na terra prometida e se misturar com outros povos. Nós estamos hoje assim, né? Somos membros da igreja, mas estamos misturados com muitas outras pessoas de outras religiões e também pessoas que não são de religião nenhuma. E nós temos que saber que nós somos santificados, ou seja, somos separados. Nós não podemos fazer a mesma coisa que outras pessoas fazem, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.